Irmandade, tudo bom com vocês? Estamos aí de volta. Tive afastado 4 dias aí, conforme esse vídeo que eu postei. Tive que me ausentar um pouco aqui do estado do Paraná, e passando a resolver os problemas. Mas estou de volta, estamos de volta aí com mais vídeos. E o vídeo de hoje, irmãos. Hoje nós vamos falar, irmão, sobre um tema muito curioso e envolvente, né? Você vai ouvir e vai refletir se isso bate com alguma coisa, se é verdade, verdadeira. O tema é: a CCB não é a graça de Deus? O que você acha? A CCB tem heresias? O que você acha? Um irmão do Rio de Janeiro, segundo, não estou afirmando que seria irmão mesmo, segundo um canal de uma irmã aí, irmã Cristiane, segundo o canal dela, que ela disse no canal dela, que um irmão do que tem ministério, ela falou do ministério, que tem ministério, segundo ela falou, né? Precisamos averiguar isso, se isso corresponde, porque ela dá o nome do irmão, mas não dá de onde o irmão é, não dá a comum do irmão, não dá o bairro, não dá nada. Ela simplesmente fala que é uma pessoa e pronto. Ela sempre argumenta que é uma pessoa. Aí a pessoa que vai ouvir vai acreditar ou não, né? Mas gera um pouco de dúvidas sobre isso, né? E esse irmão mandou uma carta para ela dizendo umas heresias que ele acha que tem na igreja. Mas você vê bem essas heresias que ele acha, né? Ela começa dizendo assim: o irmão do Rio de Janeiro escreveu uma carta para mim, irmã Cristiane, dizendo que mesmo ele achando a CCB errada, ele quer ficar na igreja do mesmo jeito. Né? Isso já é meio contraditório. Se a pessoa acha uma coisa errada, ele não vai ficar no erro, persistir no erro muito tempo, né? Ele já cai fora. Né? Se ele acha que ali está errado alguma coisa, ele não quer largar ali, né? Ou está frustrado com alguma coisa ali que ele passou. Ele diz assim, que a CCB não é a graça de Deus que se manifestou em Jesus Cristo. Ele diz que a CCB não é a graça de Deus que se manifestou em Jesus Cristo e envolve sua vida em ensino e morte e ressurreição, e entrou a ascensão para o céu. Aí a Cristiane diz, isso é totalmente o evangelho puro. Ele disse que a CCB não é o caminho, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e só por ele temos a salvação, logicamente. O que ele afirmou aqui, Jesus Cristo é o caminho e a verdade. Até aqui, que ele falou, todos nós sabemos, né? E a vida. Só por ele temos a salvação, para combater as heresias. Agora, para combater as heresias, ele usa Jesus Cristo, que é o caminho. Agora, vamos ver quais são essas heresias que ele acha que deve ter na igreja. Eu anotei um papelzinho aqui para não esquecer. Esse irmão disse que fica ouvindo os testemunhos. Que quando ele vai para a igreja, ele fica de ouvido nos testemunhos. Que não soa com a palavra de Deus, não soa com a verdade. Não bate com a palavra de Deus. Aí ele deu um exemplo aqui, na carta para a irmã. Quando vocês vai lá na frente, ele fala: quando eu passei pelas águas desse batismo, desse santo batismo, eu recebi a coroa da vida eterna. Ou, entrei neste caminho santo e passei por este caminho santo. Deus me chamou para essa graça. Sempre que ele acha que quando soa essas palavras, a pessoa está se referindo ao CNPJ CCB. Isso está rebatendo. Aí a irmã argumentou, ouvindo isso, frisou bem. Os irmãos do ministério não são intermediário entre a Irmandade e Deus.
segundo ela fala, vocês podem ver. Um escreve carta para ela, diz que foi para a igreja e ficou só de ouvido no testemunho. Né? Já fez uma crítica. Já isso caracteriza que ele não foi ali para ouvir a palavra de Deus. Ele não foi ali para servir a Deus. Ele foi ouvir ali para ver algum erro que ele acha que é errado, para argumentar alguma coisa que ele quer argumentar. Quer dizer, ele não larga a graça de Deus, não larga a igreja, porque ele, mesmo ele achando que está errado, ele quer ficar lá, mas ele vai sim para a igreja não para buscar Deus, mas sim para ver algo que ele acha que está errado e falar e argumentar com alguém, com uma pessoa como ele argumentou aqui, passou uma carta para a irmã Cristiane para falar no canal dela. Né? Isso quer dizer que ele é um desses perseguidores da obra de Deus, que não se sabe o que deve ter acontecido com essa pessoa, não se sabe se ele... Eu não creio que ele deve ter enfraquecido, porque quando a pessoa enfraquece, ela nem força para ir para a igreja ela tem. Se não for Deus enviar alguém para levar para a igreja, ela não vai ter força mesmo, né? Eu creio que essa pessoa aí é mais um frustrado aí que não conseguiu nada, nenhum cargo, nem nada na congregação, e deve ter, sei lá, feito alguma coisa que desagrade, que desabone sua conduta de servo de Deus. Eu não digo nem que desagrade ao ministério, que nós temos que agradar a Deus, né? E andar conforme a lei, conforme os ensinamentos da congregação e da lei de Deus, né? Ele deve ter desabonado alguma coisa perante Deus e essa pessoa, além de desabonar, errar, ainda não é humilde e não reconhece o erro. Né? O pior erro é quando você não reconhece o erro, você não se humilha perante Deus. Né? O pior erro é isso. Aí acontece esse tipo de coisa. Né? Aí vamos voltar aqui a carta, irmãos. Que segundo essa irmã disse, os irmãos do ministério não são, vou repetir de novo, intermediário entre a Irmandade e Deus. Jesus Cristo é o único mediador, logicamente, o único mediador. Mas ele é mediador entre a Irmandade, falando através da boca dos servos de Deus. Né? Se Deus falou através de uma jumenta, fez um animal falar, e Deus usa de quem ele quer. Aí segundo eles falam que é assim, Deus não intermedia através do ministério, mas eles gostam de fazer o vídeo deles aí e ainda dizem, para confundir a muitos, que Deus usa deles para falar com o povo, para alertar o povo. Quer dizer, está desfalando, porque se essa pessoa falou, os irmãos do ministério não são intermediadores entre a Irmandade e Deus, e ela está querendo ser uma intermediadora para falar entre os erros, para alertar, entre aspas, o suposto erro que ela acha, que é uma opinião dele, dessa pessoa que mandou a carta, que essa irmã ela só está repassando a carta também, né? Ela está repassando e comentando sobre a carta. E ela só está repassando essa carta para as pessoas, né? Quer dizer, eles podem ser, os reformadores podem ser um intermediário, né, para alertar o povo. Mas os irmãos do ministério não podem ser os intermediários para pregar a palavra de Deus. Né? Isso é meio confuso. Aí Deus vai falar na boca de quem, então? Para falar com o povo. Deus vai falar na boca de quem? Né? Também tem essa parte que ela acha que está errado. Se for firme e fiel e tiver boas obras e firmeza, sereis salvos. Ela diz que é outra heresia, que a pessoa não tem que ser firme, for firme e fiel e ter boas obras. Ela diz que é outra heresia. Se você falar, se eu for firme e fiel, você estará colocando a salvação nas suas obras. Você só tem que ir para a igreja. Segundo ela fala, que você não precisa ser firme e fiel. Você não precisa ter boas obras. Basta você só ir para a igreja. Testificar essas boas obras,
testificar. E essas boas obras é uma consequência da sua fé. Aí ela fala, essas boas obras que você tem, né, que se diz que se for firme, fiel e ter boas obras, você vai para o céu, né? E essas boas obras que você tem é uma consequência da sua fé. Mas só que logo em seguida ela fala que a fé sem obra é morta. Quer dizer, ela de início ela descarta as obras. Você não precisa ter boas obras. Que isso é consequência da fé. Depois ela fala que a fé sem obra é morta. Quer dizer, ela falou e desfalou. Porque ela ainda frisou assim, porque eu sei que a. Aqui, ó, ela ainda frisou, porque eu sei que a fé sem obra é morta. Pode verificar no vídeo que ela fala aí, que ela acaba desfalando, né? Aí disse assim, mas irmão, a fé em Jesus Cristo basta. Logicamente, a fé em Jesus Cristo basta. Então não fala que a gente precisa ter boas obras, que ter fé e ter boas obras, ser fiel. Fidelidade é tudo, ser fiel a Deus, né? Não tá falando ser fiel ao irmão, ser fiel ao ministério, ser fiel, né? Ser fiel a Deus. E ter boas obras, vão para o céu. Ser fiel é não pecar. São muitos aí que estão nessa mesma, né? Esse mesmo grupo que não foi fiel. Fala em fidelidade, mas não foram fiel para Deus. Não foram fiel para Jesus Cristo. Por isso que se conta nesse estado, criticando um, criticando o outro, desfazendo. Agora, eu não entendi o que essa irmã falou aqui, porque disse. Vou frisar de novo, irmão. Eu vou repetir de novo. Eu achei isso interessante. No vídeo dela que ela fala. Quer ver? Deixa eu anotei aqui, que eu faço umas anotações aqui, meia. Eu tenho uns garranchos aqui, porque às vezes nem eu entendo meus garranchos. Mas assim. Ela falou. Muitos falam que se tiver boas obras, fé e boas obras, e ser fiel a Jesus Cristo, será salvo. Que a Irmandade fala isso para colocar a salvação nessas obras, que a salvação não é em cima dessas obras. A salvação é você testificar que Jesus Cristo é o seu fiel Salvador. Né? Aí depois embaixo, vou repetir de novo. Ela fala no vídeo dela, tá aí. Não tô doido. Eu ouvi aí no vídeo. Que a fé sem obra é morta. Aí fica uma coisa meia vaga no ar, né? Que a fé sem obras é morta. Aí ela disse, mas irmão, a fé em Jesus Cristo basta. Basta, já falei, né? Aí diz assim, mas você fica achando, se você fica fazendo um monte de protocolo, o que ela quer dizer com protocolo? O que seria isso, protocolo? Ah, eles acham que para servir a Deus na CCB não precisa ter obras, por exemplo, dar bom testemunho, uso e costume. Eles defendem, né, que para servir a Deus, você tem que andar que nem o pessoal do mundo, não vou dizer nem pessoal do mundo que a gente fala, irmão, o termo não é dividido. É pessoas que não são crentes. Né? A congregação mudou esse termo para almas testemunhadas. Aí engloba tudo, porque nem todas as almas são testemunhadas. Tem pessoas aí ainda que não conhecem a verdade, nunca foi numa igreja, também nunca se preocupou em ir. E às vezes quando vai a alguma igreja e gosta, a pessoa se sente bem, né? E a pessoa começa. Tem pessoas que ainda, por incrível que pareça, no século XXI, que ainda não sabem muito sobre Jesus, né? Não se interessou. Por isso que a gente chama almas testemunhadas. Né? Eles acham que para servir a Deus não precisa ter uma boa vestimenta, alinhado, né? Se vestir conforme dentro da congregação e fora. Porque o crente tem que ser crente dentro da igreja e fora da igreja. Não adianta ele vestir uma saia, a irmã vestir uma saia decente, uma roupa decente, e quando sair da igreja na rua,
vestir outro tipo de roupa, né? A pessoa é crente, tem que ser crente. Tem que levar o carimbo de crente. Ó, por onde passar, ó, muitos falam assim, eles não vão falar é da congregação, eles falam é aquela pessoa evangélica. É pessoa de bem, é evangélica. Também quando comete algum errinho, logo vai falar, você não é crente? Você não é evangélico? Isso daí, para a pessoa, para o irmão ou para a irmã que é crente, sempre vai soar, né? Seja todos bem-vindos ao canal da Família Cristã. Este canal contém pregações, reflexões, hinos tocados, lindos testemunhos, notícias da CCB, notícias em geral. Nosso contato ccbsemreforma@gmail.com.